vamos falar sobre tempos verbais. O que são verbos? Os verbos são uma classe de palavras responsáveis por expressar uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou até um fenômeno natural. Por isso, essa classe é fundamental para a nossa comunicação. Conhecer e entender o uso dos verbos é muito importante para escrevermos bem e falarmos corretamente. Flexionando os verbos quanto ao tempo verbal. Os verbos podem se modificar para se encaixarem corretamente em uma frase. Dizemos que flexionamos o verbo para que ele concorde com os outros elementos da frase, ou seja, modificamos o verbo para que ele se encaixe corretamente com os outros elementos da frase. Podemos flexionar nossos verbos de acordo com o tempo em que aconteceram os fatos. Os principais tempos verbais são: presente, indica algo que acontece no momento da fala. Pretérito, que é o mesmo que passado, indica algo que já aconteceu. E futuro, indica algo que ainda irá acontecer. Então, vamos praticar os tempos verbais. Temos o verbo andar, que é o verbo de ação. Então, ficaria presente, eu ando. No pretérito, que é o passado, eu andei. No futuro, eu andarei. Agora, vamos tentar o verbo ser, que é um verbo de estado. No presente fica, eu sou. No pretérito, que é o passado, eu fui. E no futuro, eu serei. E agora vamos tentar o verbo chover, que expressa um fenômeno da natureza. No presente, está chovendo. No pretérito, que é o passado, ontem choveu. E no futuro, amanhã choverá. Existem outros tempos verbais? Sim, existem outros tempos verbais. E para compreendê-los corretamente é preciso dominar bem o uso dos 3 tempos básicos, que é o presente, o pretérito, que é o passado, e o futuro. Treinar o uso dos tempos verbais é bem fácil. Quanto mais lemos e escrevemos, mais aprendemos. Assim chegamos ao fim. Agora é só praticar resolvendo as atividades e praticando bastante a leitura. E agora aqui na página 16 do Manual do Aluno, tempos verbais. Na hora do jantar, Otávio e Dulce contaram a Dona Olívia sobre a entrevista que deram à repórter Madalena. Então Otávio falou: "Mãe, contamos um monte de coisas legais sobre ler e escrever para a repórter." Então a Dulce disse: "A vovó estava junto. Conte para tia Olívia, vovó." Então a vovó falou assim: "Eles souberam falar o que pensam muito bem." Então a Dona Olívia disse assim: "Fico orgulhosa. Quantas crianças aparecerão no jornal?" Então vamos responder aqui as perguntinhas. Temos a pergunta do número 1. Quais das palavras destacadas no diálogo indicam uma ação das pessoas presentes na cena? Ou seja, algo que elas fizeram ou farão. Fizeram no passado, E farão é no futuro. Pinte-as de verde. E agora no número 2. Que palavra destacada ajuda a entender qual é o estado de uma das pessoas retratadas? Isto é, como ela está se sentindo? Pinte-a de vermelho. Então, temos aqui na página 17, no número 3. Observe agora outra fala da Dona Olinda. Tivemos sorte de chegar à livraria antes que chovesse. A palavra destacada indica. Qual é a palavra destacada ali? É a que está em negrito, É a palavra chovesse. Ela indica o quê? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza?
As palavras que você analisou são verbos. Eles são usados para dar a ideia de ação, né, que é algo que se faz, estado, como se está, ou fenômeno natural, que é o fenômeno da natureza, que é a ação da natureza. Então, qual opção aí você vai marcar? Uma ação, um estado ou um fenômeno? Um fenômeno, né? Porque chovesse vem de quê? De chover, né? E chuva é o quê? É um fenômeno da natureza. Na questão 4, releia a conversa entre a família de Otávio na cena da página anterior. Depois, responda ao que se pede a seguir. Então, aqui na letra A, está pedindo assim: quem utilizou um verbo indicando uma ação que já aconteceu? Quem foi? Marquem aí um desses responsáveis, tá? De acordo com a página anterior, tá? Na letra B, quem utilizou um verbo que indica uma ação que se refere ao momento atual, que está no presente? Quem foi? E na letra C, quem utilizou um verbo indicando uma ação que ainda acontecerá, que é no futuro? Quem foi que disse alguma coisa sobre o futuro? Marquem a opção. Já na página 18, os verbos podem ser escritos em diferentes tempos para indicar fatos do passado, do presente ou do futuro. Será que você consegue perceber a diferença entre os tempos verbais? Pinte os verbos das frases com a cor correspondente ao tempo verbal. Então, aqui no número 5 está pedindo para que vocês pintem de acordo com os tempos verbais. Tempo verbal no passado, né? Que significa o pretérito, né? Então, vocês vão pintar de laranja. E de verde vão pintar o tempo verbal que está no presente, que é o atual, na atualidade. E aqui no futuro, tá? O que virá, o que vai acontecer. Então, vamos fazer um teste. Na letra A, Mateus escreverá em breve uma nova história. Então, temos aqui o verbo escrever, que está escrito aqui. Escreverá. Então, ele escreverá. O Mateus escreverá. Então, em que tempo verbal se encontra essa palavra? Escreverá. No futuro, né? Então, Mateus, no futuro, escreverá em breve uma nova história. Então, vocês vão pintar de azul a palavrinha que está no futuro. Escreverá, tá? E agora aqui na letra B. A repórter Madalena fez muitas perguntas às crianças. Então, vamos localizar onde está a palavrinha que refere-se aí a um verbo. É a palavrinha fez, né? Então, a repórter Madalena fez. Então, fez, ela está em qual tempo verbal? No passado, no presente ou no futuro? Ela fez, então quer dizer que é o passado, né? Então, leiam com calma e atenção. Primeiro, vocês vão observar qual é a palavra que significa um verbo e depois vocês vão pintar. E agora, na questão número 6, em alguns textos podemos encontrar pequenas palavras que nos ajudam a compreender se os verbos estão no presente, no passado ou no futuro. É o caso de vocábulos como hoje, ontem e amanhã. Faça uma pequena tirinha com 3 acontecimentos de sua semana. É um desenho pessoal, tá? Então, vocês vão ilustrar aí nesses pedacinhos aí. Onde está escrito ontem, quer dizer que é passado. Hoje, presente, né? E amanhã significa o futuro. Agora escreva uma frase a respeito de cada quadro utilizando essas palavras. E na página 19, que tal você entrevistar um colega, né?
Como vocês não estão próximos, né? Não estamos na sala de aula, pode ser o quê? Através do WhatsApp, através de videoconferência, né? Então, façam isso. Peça-lhe que responda às perguntas abaixo e preste atenção ao tempo verbal que será utilizado em cada resposta. Então, a primeira pergunta será: o que você mais gostou de aprender na escola este ano? Né? Como vocês não estão presencialmente na sala de aula, mas vocês estão estudando através de vídeo, né? Então, a pessoa terá que responder o que ela mais gostou de aprender, tá? E já na letra B, qual é a sua atividade de lazer preferida? Aí a pessoa vai responder. E a letra C, o que você fará nas férias? Né? Porque teremos férias no finalzinho do ano também, né? Então, respondam, tá? No caso, o entrevistado que vai responder, né? E agora aqui, de palavra em palavra, uso de e ão no final da palavra, né? Então, vamos aqui, ó. Leia um trecho da entrevista que Otávio fez com a sua avó Olinda. Onde seus pais nascerão? Aí colocou um ponto de interrogação. E aí, a dona Olinda respondeu assim: meus pais nasceram em Florianópolis. Vocês notaram a diferença, né? No número 1, dona Olinda percebeu que o neto se confundiu ao escrever o verbo nascer. Observe novamente a cena e sublinhe de laranja o verbo usado no passado e de azul o verbo usado no futuro. Então, o verbo nascer conjugado no passado, ele vai ficar da seguinte forma: eu nasci, tu nasceste, ele nasceu, nós nascemos, vós nascestes e eles nasceram. Nasceram se escreve com M no final. Nasceram. E se fosse aotil, ficaria nascerão, né? Que dá uma ideia do futuro. Então, nasceram, né? Com o finalzinho AM, significa o passado. E se tivesse nascerão com aotil, significa futuro, tá? Então, vamos aqui no número 2. Dona Olinda achou engraçada a confusão de Otávio. Veja o que ela disse. Meus pais já nasceram, Otávio. Meus bisnetos é que ainda nascerão. Então, vocês viram ali a diferença na escrita, né? Nasceram com a M, quer dizer que já nasceram, é passado. E a palavra nascerão, né, quer dizer que os bisnetos é que nascerão. Nascerão com a otil, dá o sentido do futuro, que ainda vai nascer. E agora aqui na letra A, por que será que Dona Olinda deu essa explicação ao neto? E na letra B, qual é a diferença entre a maneira como Otávio e Dona Olinda usaram o verbo nascer? Aí vocês vão responder aí, tá? E agora na questão número 3. Agora, complete o quadro com as conclusões a que você pode chegar. Os verbos terminados em, aí você vai colocar ou terminado em AM ou AO, né? Ão. Estão no tempo do passado ou no futuro? E no plural ou no singular? Aí vocês vão responder aí, tá? E já aqui, ó, os verbos terminados em... Aí vocês vão colocar aí, AM ou ATIO. Estão no verbo do futuro, no passado ou no presente? E no pontinho, pontinho, singular ou plural? Então, vamos entender isso daqui, ó. Os verbos terminados em, vamos colocar aqui, ão, que
AM, que é o A e o M. Estão no tempo presente, passado, futuro. Estão no passado. E no plural ou no singular? Então, quando a palavra é terminada em -ão, né? -ão, que a gente fala -ão, né? Exemplo, eles nasceram. Nasceram quer dizer no passado e termina com AM. Então, está no passado. E a frase está da seguinte forma: eles nasceram. Eles nasceram. Eles significa que está o quê? No singular ou no plural? No plural, né? Eles nasceram. E agora aqui, ó, os verbos terminados em -ão, com -til, né? Vamos pensar naquela frase. Ainda nascerão. Eles ainda nascerão. Com -til. Então, os verbos terminados em -til estão no tempo do futuro, né? Porque eles ainda nascerão. E está no plural também, né? Por quê? Eles ainda nascerão. E agora na questão número 4, na página 21. Veja os comentários que os colegas de Otávio e Dulce fizeram em suas páginas na rede social nos dias seguintes à publicação da entrevista que concederam. Escolha um verbo de cada par no quadro para completar os espaços. Então, aqui temos os verbos. Temos as palavrinhas viram, adoraram, sentiram, buscaram, indicaram. Aí temos aqui, ó, verão, adorarão, sentirão, buscarão, indicarão, né? Então, sabemos que as palavras terminadas em AM significa que é passado. E as palavras terminadas, os verbos, né, no caso, terminados em -til, significa que está no futuro, tá? Então, vamos completar aqui, ó. Meus pais, aí vocês vão usar qual palavrinha aí? O jornal com a entrevistas nas bancas amanhã. Mal posso esperar para ler. Então, ó, mal posso esperar para ler. Então, qual verbo, né? Qual palavra verbo poderia encaixar aí corretamente? Meus pais buscarão, quer dizer que é no futuro, né? Meus pais buscarão o jornal com a entrevista nas bancas amanhã, né? Ali já está dizendo que é futuro porque tem a palavrinha amanhã. Então, amanhã é futuro, certo? Mal posso esperar para ler. Então, ficou assim essa frase, tá? E já na segunda frase, como vocês se... Aí tem o espaço, quando se no jornal. Aí vocês vão encaixar aí, né? As palavrinhas corretamente. E agora na última, parabéns, todos aqui em casa. Aí tem o espaço. A entrevista tem o espaço para vocês escreverem e vai completar o texto aos amigos, tá? Então, vocês vão escolher aí as palavrinhas que se encaixam melhor. E agora, aqui na página 21, tem a parte do exercitando. O que vocês farão? Vocês vão ler aí, ó. Dulce está pensando em ser repórter quando crescer. Então, resolveu ler mais uma entrevista, tá? Então, vocês vão ler essa entrevista aqui, tá? E depois vão responder as questões, certo? Tem essa primeira parte da entrevista, que está na página 21. Tem o outro pedaço da entrevista, né? A continuação, que está na página 22, tá? E temos o finalzinho dessa entrevista, que também está na página 23.
E logo em seguida vem as perguntas. Relacione as informações da entrevista que você leu. Aí vocês vão colocar aqui, ó, relacional. Temos o número 1, 2, 3 e 4. E vamos relacionar aqui nesse espacinho que está bem ao lado, né? E aqui o número 2. Numere a seguir os itens da entrevista na ordem que elas aparecem no texto, né? Como que começa? Temos o título a princípio. O primeiro é o título e depois, né? Aí vocês vão marcando. E temos também o número 3. Logo no começo da entrevista, na introdução, o autor deixa evidente o tema que será abordado no texto. Sublinhe o trecho em que ele aponta o tema. Então, vocês vão lá no texto e vão sublinhar esse trecho, esse pedacinho, tá? E o número 4, Dulce mostrou a entrevista a Emília, que achou muito bonita a frase. Essa frase aqui, ó. Se todos os países se juntarem, cada um ajuda o outro. Ela achou interessante essa frase. E aí vocês vão responder. Na sua opinião, o que Laura quis dizer com essa frase? O que ela quis dizer? Aí vocês vão responder. E agora na página 24, letra B. Você concorda com ela? Por quê? Aí é uma resposta pessoal. E já na questão número 5, indique o tempo verbal dos verbos destacados nas frases abaixo. Letra A. Você já viajou para fora do Brasil? Já viajou? Tá o quê? No passado, no presente ou no futuro? Que sentido tá essa pergunta? E agora na letra B. Você morará fora do Brasil um dia? Morará. Tá o quê? No passado, no presente ou no futuro? E na letra C, você sabe o que são refugiados? Esse verbo saber, ele está conjugado em qual tempo? No passado, no presente ou no futuro? Aí vocês vão marcar a opção correta, tá? Então, temos aqui o número 6, o último exercício. Alguns verbos no passado e no futuro têm a escrita parecida. Para diferenciá-los, complete as frases com as palavras do quadro. Então, temos aqui um quadro, né, com algumas palavras, alguns verbos que estão no passado e que estão no futuro. Então, temos aqui o verbo ouvir. Ouviram, com AM, significa que está no passado. Eles ouviram. E agora? Ouvirão, com AOTIL, está no futuro. Eles ouvirão. E agora temos do verbo precisar. Eles precisaram, com AM no final, significa que é passado. Eles precisaram. E agora, eles precisarão, com AOTIL, significa que está no futuro. Temos o outro verbo aqui, ó. Comentaram. Com AM significa passado. E comentarão, com AOTIL, futuro. Temos o verbo trocar. Eles trocaram. Passado, né? E eles trocarão. Com AOTIL significa futuro. E agora o outro verbo, o verbo ler. Eles leram, quer dizer que eles leram no passado. Eles lerão, com AOTIL, no futuro, tá? E agora vamos encaixar alguns desses verbos nessas frases. Na letra A, na semana passada significa o quê? Temos que interpretar primeiro a frase, tá? Na semana passada significa, ó, que é passado. Então, já sabemos que temos que escrever uma palavrinha que tem o final com AM, né? Muitos amigos, quer dizer muitos amigos, né? Que está no plural. Aí vocês vão escrever o que aí? Na semana passada, muitos amigos... O texto que postei. O que os amigos fizeram? Eles ouviram, eles comentaram, eles leram, né?
O que postei? O que postei quer dizer que ele escreveu, né? Que ele colocou uma figura, que ele colocou uma figura de um texto, né? Na verdade, que ele postou. Qual é a palavra, verbo aí que se encaixa aí? Aí vocês vão completar, tá? E agora aqui na letra B. No amigo secreto da semana que vem, vocês... Aí você vai colocar uma frase aí, tá? Então, da semana que vem, né? A semana passada é passado. E a semana que vem é o quê? É presente ou é futuro? É futuro, né? Então, vocês vão escrever uma palavrinha verbo que termina com a OTIL, tá? E assim, vocês farão aí a letra C, a D, E e a F, tá bom? A tia vai ficando por aqui. E eu vou deixar algumas atividades do caderno de atividades para vocês concluírem também, tá bom? Um beijinho no coração de vocês, façam com atenção e caprichem na letrinha.